Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão do perdão, né? Eu gostaria de começar, né, abordando, né, um autor bastante conhecido, né? É o Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, né? Ele fez esse livro, né, que eu considero um livro excelente. O título do livro é O que você diz depois de dizer olá. E nesse livro, né, o Eric Berne ele meio que apresenta um conceito, né, um conceito de coleção de figurinhas ou selos, né, a depender de como for feita a tradução, né, porque é um livro que foi escrito em inglês, né. E essas coleções, né, dessas figurinhas, elas costumam representar, né, na vida da pessoa situações boas ou situações ruins, né, que a pessoa meio que coleta na memória, né, e mantém essa coleção, né. E quanto mais figurinhas, né, de situações ruins que a pessoa coleciona, né, pior fica a situação para a pessoa, né. E isso acontece, né, porque é comum, né, que as pessoas sintam mágoas e são pessoas, né, que são apegadas a essas mágoas, de modo que volta e meia, né, essas pessoas elas estão ressentindo, né, essas mágoas delas. E o Eric Berne diz que quando chega um determinado limite, né, uma pessoa que coleciona muitas figurinhas de situações ruins, né, pode se dar um prêmio, né, o que ele chamou de prêmio. No caso, eu diria que é um prêmio ao contrário, né, foi premiado no sentido negativo. Seria algo como um castigo a si próprio, né, um autocastigo, né. E esse prêmio, né, entre aspas aí, varia bastante, né, desde uma simples bebedeira, né, até, por exemplo, uma traição, né. E tendo em vista isso, né, eu diria que um dos conceitos mais difíceis de compreender e aplicar, né, é a questão da recomendação da Conscienciologia de perdoar antecipadamente, né, todas as pessoas é, que, que cruzam no seu caminho, né, como parte do pacote, né, de compreender que nós todos somos seres imperfeitos, né. Então, eu diria, né, que se você, se todos nós a gente é imperfeito, né, então qual seria uma conclusão lógica disso, né? Seria que basicamente somos todos dignos de perdão, né? E é injusto, né, esperar que uma pessoa ainda imperfeita, né, acerte sempre, né? E muitas vezes é uma questão de calibragem das expectativas, né, que a gente tem em relação às outras pessoas, né? E eu diria que os dois maiores gargalos, né, as duas maiores dificuldades de perdoar são duas, né? A primeira, né, quando a gente investe muito em uma pessoa, né, e aquilo não dá o resultado esperado, né, pela pessoa. E a segunda é quando a gente cria uma expectativa muito grande em relação a outras pessoas, né? E também gostaria de dizer, né, que também não é raro, né, que expectativas irrealistas façam as pessoas se sentirem magoadas, né? E nesse sentido, eu diria que é importante, né, frisar, né, que com o tempo, né, a pessoa vai se tornando mais experiente na vida, né? E a partir daí, né, as coisas normalmente costumam melhorar bastante. Geralmente, não antes da pessoa perceber, né, que justamente aquilo que ela pode esperar de cada pessoa, né? E a ideia, né, de perdoar as pessoas de forma antecipada se trata meramente de fazer uma espécie de apologia ao erro propriamente dito, né? Mas sim como uma maneira, né, de adotar uma postura, né, mais pragmática em relação às outras pessoas, né? Nos estudos, né, nos estudos da Conscienciologia sobre a questão do perdão, né, foi justamente descrito, né, no livro Autocura através da Reconciliação, da professora Malo Balona, né. A Malo, ela trazia, né, em adição a ideia, né, de perdoar todos de forma antecipada, a questão também de adotar uma postura, né, de se tornar um auto-imperdoador, uma pessoa que não se perdoa pelos próprios erros, né. Eu diria que, no sentido mais amplo, né, a ideia de se esforçar para não repetir esses erros é uma ideia bastante desejável, né, para qualquer pessoa. Também acho interessante a ideia de que a pessoa não deve se errar pelo desleixo, né? Mas, contudo, né, a ideia de se sentir culpado pelos próprios erros, eu já não acho essa ideia tão interessante assim, né? E eu diria que a culpa, né, ela costuma ser um dos maiores parasitas energéticos, né, que a gente tem aí. E a Malo também traz a ideia também, né, de
que as pessoas elas deveriam andar com uma plaquinha escrito em obras, né? Justamente para lembrar, né, que as pessoas ainda são imperfeitas, né? E daí o perdão faz todo sentido, né? A ideia central do estudo, né, da professora Marlon seria basicamente que pela reconciliação, né, com desafetos de vidas passadas e da vida presente, meio que um trampolim para a questão da autocura, né? Tem muita gente aí cheia de problema que a origem, né, é psicossomática, né? A própria medicina, ela reconhece que boa parte das doenças, né, elas têm origem no psicossoma, né? Que é o que Valdo Vieira chama de o corpo das emoções, né? E, além disso, né, até a própria psicanálise do Freud e a psicologia analítica do Jung também abordam que problemas de saúde pode ter uma origem emocional, né? E, contando, né, um caso, né, me lembro sobre um cartaz, né, que eu colei na faculdade de medicina, né, a Baiana de Medicina, e era uma palestra pública que a professora Marlon ia fazer e em seguida teria o curso, né? Os cartazes, para os cartazes serem afixados, né, no mural, elas precisavam de um carimbo, né, para ser exposto, né? E aí eu fui conseguir, né, a autorização para botar o cartaz, né, no mural. E a pessoa olhou para o cartaz, né? Aí olhou para mim assim, aí falou assim para mim: "Você tem certeza que está colocando isso no lugar certo?" Isso, né, só para ilustrar o quão materialista, né, eram as pessoas ali naquele local, né? E eu gostaria, né, de continuar, né, com o relato, né? O relato, eu basicamente era uma pessoa forte, né, intelectualmente, mas a minha característica básica, né, era meio que aprender, né, por força bruta, né? E eu precisei, né, fazer um amplo exercício, né, de reflexão para perdoar a mim mesmo, porque na época eu não tinha acesso, né, à técnica mnemônica que funcionava na prática, né? Basicamente o que existia na época, né, era ou pessoas recomendando você fazer palavras cruzadas, né, o que não funcionava, né, ou sugerindo que você comprasse, né, o pacote Palm Medicina, né, para usar na hora das provas, né. O Palm, para quem não sabe, né, foi um precursor dos smartphones, né. E na época, às vezes, né, poderia ser usado por estudantes. E os professores não sabiam nem o que era isso, né, eram bem discretos, né, e podiam acessar conteúdo do livro inteiro digitalizado, né. A minha época, minha ética na época, contudo, não me permitia usar esse recurso, né. E eu gostaria, né, de contar agora um pouco da minha história, né, acerca do perdão, né, e vou explicitar várias situações, né, em que eu precisei me trabalhar, né, no sentido de me perdoar e perdoar outras pessoas, né. Uma determinada época da minha vida, né, eu prestei o vestibular para medicina e não passei na UFBA, né, por menos que meia questão, né, ridículo. E eu errei, né, questões cuja resposta eu sabia, né. E as consequências disso, né, foram situações muito desagradáveis, né. Levei um grande tempo me culpando, né, mas consegui compreender, né, que talvez fosse só uma questão inconsciente, né, por eu estar decepcionado, né, com a faculdade na UFBA, né. Na época, a UFBA anterior a esse período, eu fazia engenharia e a UFBA estava completamente sucatizada, né. Era uma infraestrutura ruim e estava toda sucateada, né. E nessa época, mesmo na faculdade de medicina particular daqui, né, ainda assim, passando na particular era um feito incrível, né. E meu pai, né, na época, ele se sentiu meio que indignado por se ver obrigado a pagar, né, pelo curso. O que, de certa forma, é compreensível, né, porque ele tinha me pagado boas escolas, né, para que eu não desse, né, essa despesa para a família, né. E foi um longo período, né, até ele relevar, né, essa situação. E ainda tinha também, né, a questão das fraudes, né, a raiva em função das fraudes, que em vestibulares de medicina na UFBA, né, fiquei sabendo que realmente ocorria, né, às vezes os pais, né, do menino ofereciam o valor de um carro, né, para o filho passar, né, o que às vezes era mais barato que pagar o curso, né, na faculdade particular, né. E é bem difícil perdoar, né, dado que pensando, né, que talvez
meu destino fosse distinto, né? Se eu não tivesse que enfrentar, né, a raiva do meu pai, né? E ainda precisei me perdoar, né, acerca de ter botado o carro adiante dos bois, né? Ou seja, de ter precipitado, de agido de forma precipitada em várias situações da minha vida, né? E eu acho que na vida, né, há tempo para tudo, né? E meu pai, ele estava tentando me alertar que eu estava levando, né, uma vida praticamente de casado e que ainda nem tinha minimamente terminado a faculdade e que ainda por cima estava tentando carregar no colo, né, a namorada trabalhando em função dela, né? E a ideia que ele estava tentando me passar era essa, né? E ele tinha lá seus pontos de razão, né? Terminei que embolei tudo, né? Não consegui fazer nada direito, né? Nada bem. E isso teve consequências, né? Num prazo mais longo, né? Nesse sentido, eu considero útil, né, a lição, né, de que uma pessoa deve estar mais atenta, né, à fase da vida que está e não adotar uma postura, né, compatível com essa fase, né, pode fazer com que a pessoa coloque, né, o carro adiante dos bois, né. E eu também, né, precisei me trabalhar muito também para perdoar uma pessoa, né, que me fez a promessa e nunca cumpriu, né, a promessa de que ela proveria, né, a casa financeiramente para que eu pudesse continuar a estudar, né. E ainda precisei trabalhar também o perdão, né, para pessoas que consideravam os amigos, né, até por apelidos depreciativos, né, e que realmente se importar com isso é irrelevante, né. Eu vejo que até o professor Valdo, né, ele teve diversos apelidos depreciativos, que dirá eu, né. E importa muito mais aquilo que você sente dentro de você, né. Em um capítulo dos 700 experimentos, o próprio professor Valdo descreve, né, que o pessoal chamava ele também de Papai Noel. Então, isso não tem um sentido maior, né? Ficar se preocupando com esse tipo de coisa. E além disso, né, ainda precisei também perdoar pessoas, né, que me discriminaram por meu sotaque, né, de baiano, né, nordestino. De também pessoas, né, com discriminação a baianos, né? E uma expressão que algumas pessoas no Rio adotavam, né? Fazer uma baianada, quando eles diziam que era fazer uma baianada, significava fazer alguma coisa errada, né? E precisei também fechar os olhos para vários defeitos de várias pessoas, para que elas tivessem pelo menos uma nova oportunidade, né, de se melhorar e fazer suas próprias reformas íntimas, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Gostaria de fazer a nossa classe de indicação na arte, né, sobre a questão do perdão. Gostaria de reindicar o super filme, né, Salvo pela Luz, né? O filme também aborda, né, a questão do perdão, né? Uma pessoa, né, ela foi vitimada pelo personagem do protagonista, né, e ele achava que o outro não tinha mudado, né, que ainda era a mesma pessoa e que estava só fingindo, né. Então, levou algum tempo, né, para que com a insistência e a conversa, né, essa pessoa perdoasse ele efetivamente, né. Então, é isso aí, pessoal. Se você curtiu, dê um like. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe. E um grande abraço. Até mais. Fui, fui.